boa noite. Sejam todos bem-vindos a este ato de lançamento do livro dos 30 anos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Minha gente, hoje, no início da tarde, fomos colhidos por uma notícia muito triste mesmo, o falecimento do nosso acadêmico querido Ivo Abraão Nesralla, nosso ex-presidente. Ele presidiu a academia no período de 97 a 99. Ele, como todos vocês sabem, foi muito destacado na área da cirurgia cardíaca, mentor do Instituto de Cardiologia, um dos mentores, foi mecenas da OSPA, digamos assim, enfim, todas as atividades onde ele tocou com o seu brilhantismo, a sua mente privilegiada, ele se destacou. E, em respeito a essa trajetória, eu proponho aos queridos confrades e confreiras 1 minuto de silêncio, por favor. Muito obrigado a todos. Vejam só, minha gente, quando veio essa notícia no início da tarde, disse para mim mesmo, vou consultar a diretoria e ver o que vamos fazer, tal o impacto dessa notícia. Vamos abortar esta reunião de agora? Aí eu disse para mim mesmo, não, vamos fazê-la em homenagem à sua memória. Ele ficaria mais feliz vendo o que está ocorrendo agora do que se nós tivéssemos suspendido essa reunião. E olhem só o que a Paulita, a viúva do Ivo, me disse quando eu liguei para transmitir as condolências da academia. Ela me disse assim, Menck, há 2 dias atrás, ele recebeu esse livro de vocês e ficou numa alegria, ficou radiante, transbordante. Veja que coisa comovente, gente. Nós não podemos suspender essa reunião. Fazemos isso em sua memória. Bom, estamos aqui para celebrar esse momento histórico para a academia, que está concretizada nesta obra, e um detalhe, gente, quando nós tomamos posse, há 2 anos praticamente, nós nos demos conta, e isso não foi nada planejado, de que em 2020 seria o 30º aniversário da academia. Bom, aí nós combinamos, os 10 ali reunidos, nós temos que fazer algo marcante, algo que seja da grandeza dessa nossa instituição. E assim nasceu a ideia do livro. E começamos a trabalhar nele em agosto do ano passado, e hoje vocês têm aqui, né, o resultado desse esforço todo, já foi para a mão de vocês. Os que entregaram a obra me disseram que hoje haviam concluído a entrega de todos os exemplares, com exceção do pessoal do interior, que esse vai chegar depois. Então,
está sendo um momento muito marcante. E um aspecto fundamental nessa obra, a nossa intenção era trazer à tona toda a história da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Mas, na verdade, eu vou ressaltar isso, nós trouxemos, e aí está condensada nesse volume, uma boa parte da história da medicina gaúcha. Disso eu tenho certeza. Então, eu acho que o produto final, vocês gostarem, devem ter gostado, e eu gostaria de fazer agora alguns agradecimentos, até anotei para não me esquecer. Em primeiro lugar, eu faço menção à nossa diretoria, que enfrentou esses 10 meses de excepcionalidade com uma garra, com um dinamismo, gente que foram inexcedíveis. Eu sou testemunha disso. Quando tinha tudo para dar errado, eles davam a reviravolta e a coisa tomava o seu rumo e ia para o lugar certo. E hoje é uma prova disso. Então, esses 10 colegas, 9, na verdade, que aí eu me excluo, e eu faço questão de nominá-los: Luiz Lavinsky, primeiro vice-presidente, Sérgio Paula Ramos, segundo vice, Miriam da Costa Oliveira, tesoureira, Kleber Dario Pinto Cruel, primeiro secretário, Jorge Milton Neumann, segundo secretário, Germano Bonot, orador. E o nosso queridíssimo Rogério Gastal Xavier, assessor cultural, o Luiz Carlos Correia da Silva, não menos querido assessor de informática, e, para fechar o time, o Darcy Ribeiro Pinto Filho, que está encarregado das publicações. Então, esse foi o time que, na realidade, conduziu a academia até o dia de hoje. Outro aspecto fundamental para nós termos chegado aonde chegamos foi a comissão editorial. Em julho do ano passado, a diretoria indicou os colegas que formariam esse comitê para levar a cabo essa difícil tarefa de uma obra que mostrasse o que é a nossa academia. E aí foram a campo Blau Fabrício de Souza, Carlos Antônio Márcia Gottschall, Darcy Ribeiro Pinto Filho e Valdomiro Carlos Manfroy. Manfroy coordenou sempre os trabalhos. E que trabalho eles tiveram! Puxa vida, eram praticamente reuniões semanais, muito material para ser revisto, e logo se agregou ao time um assessor muito importante, foi o nosso assessor de imprensa, André Simas Pereira, jornalista. Um trabalho belíssimo. E não podemos esquecer também da nossa querida secretária Márcia Macedo, que sempre esteve ao nosso lado para a consecução dessa obra. Um agradecimento também vai para a Maiara Álvares, que é da editora Metamorfose, que fez a diagramação, que ficou muito bonita, vocês devem ter notado, e a gráfica Palotti. Um agradecimento especial quando vocês abrem o livro, na primeira página e depois na contracapa, estão obras de arte, de autoria do nosso colega cirurgião Paulo Favalli. Ele faz esculturas belíssimas, você já deve conhecê-las, e ele nos cedeu gratuitamente os direitos de reprodução dessa obra, dessa sua obra no nosso livro. Então, um agradecimento muito especial ao Paulo Favalli. Eu não posso deixar de citar também nessa
trajetória, nessa estrada de 30 anos, o que os nossos ex-presidentes fizeram. E hoje eu cito dois, o nosso querido que faleceu, o Ivo Abraão Nesralla, e aqui está presente o Gottschall, que foi da comissão dos 30 anos. Então, na pessoa desses dois, teria o Gilberto, a Luísa Schutt, gente tão importante e que pavimentaram essa estrada que, para nós, foi muito mais simples percorrê-la com o caminho alisado. Então, muito obrigado, gente. Eu também queria, já quase no fim, encerrar com uma nota de pesar por aqueles colegas médicos, profissionais da saúde, que tombaram nessa pandemia do Covid-19. Eles estiveram lá na linha de frente, se sacrificaram e a academia os reverencia. Um grande abraço, inclusive, àqueles que estão vivos e que continuam nessa lida. Uma palavra também aos dois decanos falecidos, de hoje, e o decano não, o Ivo Abraão Nesralla não era decano. O Ivo e mais o decano José Mariante, que faleceu em agosto. Eu não poderia deixar de citar, por fim, uma pequena homenagem às mulheres. E agora, Temis, Miriam, Niura, nós somos um universo de 88, universo masculino, 88 homens e 8 mulheres. Muito pouca mulher na academia, mas essas 8, gente, compensam a falta numérica. Eu faço questão de citá-las. Deixa eu ver a minha listinha aqui. A Ana Menezes, a Beatriz Amaral, a Gerda Calef, Lígia Coutinho, Maria Helena Itaqui Lopes, Miriam da Costa Oliveira, Niura Telechea Rota, Cilei dos Santos Correa e Temis Revelber da Silveira. Com muito carinho e um grande abraço a todas. Vocês merecem. Agora, eu quero agradecer, e vou passar a palavra adiante, eu quero agradecer aos apoiadores da academia, que sem eles, esta obra que vocês têm não teria sido possível. A Amrix, pela ordem alfabética, a Amrix, o Simers, o Amrix, o Cremers, o Simers, a Unimed, a Unicred, a Unimed Federação e a Unimed Porto Alegre tornaram possível a realização deste sonho. Desde a primeira hora, eles nos apoiaram e aí chegamos a este resultado. Então, muito obrigado, gente. Ao fim, nós passaremos a palavra a eles para uma breve alocução. Agora eu vou querer que o nosso orador, Germano Mostardeiro Bonot, faça uma locução sobre a história da nossa Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Por favor, Germano. Boa tarde a todos. Queria dizer assim no início, é uma tarefa bastante difícil, 30 anos em 10 minutos. Mas o professor Menck, o nosso presidente, me pediu que observasse bastante o tempo. Vou tentar. Queria saudar os presidentes das entidades que não são da academia, do CREMERS, da MRIGS, do CIMERS, da Unicred, da Unimed. Uma saudação especial às nossas colegas médicas, às nossas
nossas confreras, aos nossos confrades, e começaria a história dos 30 anos, como de fato ela começou. Há pouco mais de 30 anos, em setembro de 89, o Dr. Fernando Pombo Dornelles recebeu uma mensagem encaminhada pelo Dr. José Guasti, presidente da Federação Brasileira das Academias de Medicina, na qual sugeria que fossem dados os primeiros passos para a criação de uma academia de medicina no Rio Grande do Sul, e que o Dr. Fernando convidasse os colegas que lhe parecessem indicados pelo prestígio, elevado nível ético profissional e capacidade de realização para serem os fundadores. No ofício também vinha à disposição do Dr. Guasti em oferecer o apoio necessário, visto que tinha experiência com iniciativas semelhantes em outros estados. O Dr. Fernando, face ao pouco entusiasmo despertado pela ideia, abandonou a iniciativa. No entanto, no ano seguinte, o Dr. Guasti telefonou para o Dr. Fernando, insistindo com a sugestão, agora acrescida de um convite para uma participação de representantes médicos no terceiro conclave brasileiro a realizar-se em Salvador, Bahia, em que estariam presentes 11 academias estaduais integrantes da Federação Brasileira de Academias de Medicina. Mas quem era o Dr. Fernando? Mas por que o Dr. Fernando? Fernando era formado em 1935, na chamada Turma Farroupilha, ano do centenário Farroupilha. Na época de estudante, foi interno da 10ª Enfermaria da Santa Casa, dirigida por Alfeu Bica de Medeiros, a quem anos mais tarde sucedeu no cargo de diretor. Fernando manteve a tradição da enfermaria com excelente centro de formação de cirurgiões. O que foi confirmado quando, tempos depois, passou aos residentes da Fundação, integrando o serviço. Fez carreira na Santa Casa, no pronto-socorro, e nunca se descuidou do seu aperfeiçoamento profissional, estagiando em serviços de clínicas cirúrgicas em São Paulo, no Rio de Janeiro, Montevidéu, Buenos Aires. Foi fundador, sócio fundador da Morrigues, vice-presidente da AMB e presidente do CREMERS. Sua história de vida explica por que o Dr. Guasti o procurou. Assim, em 19 de maio de 1990, na provedoria da Santa Casa de Porto Alegre, houve uma reunião com a presença dos colegas e sob a coordenação do Dr. Fernando para debater a proposta de formação da academia. Estiveram presentes Osório Lopes, Rubens Maciel, Franklin Veríssimo, Walter Guese, Nelson Ferreira, Gustavo Pi Gomes da Silveira, Telmo e Telmo Cruz, além dos representados por procuração, Miquel Berg, Rigato, Ivo Kuhl, Eugênio Mendes, Joel Barcelos, Raul Saibel, Henrique Sarmento Barata, Nelson da Silva Porto, Ubirajara Índio da Mota, Gerda Calef, João Batista Fernandes, Newton Neves e Carlos Valau. Ao todo, 21 colegas que foram lá, junto com o Fernando, a convite dele. Os colegas examinaram a iniciativa, chegando por consenso a várias conclusões, entre elas que fosse aprovada a sugestão, ficando desta forma, e nesta data, fundada a Academia de Medicina do Rio Grande do Sul, 19 de maio de 1990. Essa história, relatada na publicação 100 anos de formação médica do Rio Grande do Sul, que são 3 tomos editados em 1998, 99 e 2007, organizados pelos acadêmicos Aloysio Achuti, Blau Souza, Carlos Gottschall, que formam a coleção da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Em um dos tomos, o de 1998, há um artigo de Mário Rigato, em que ele escreve sobre a academia e que tive a ousadia de retirar uma parte do contexto e transferi-lo para o momento atual, no ano da peste de 2020. Faço isto em respeito e em homenagem aos colegas médicos que diuturnamente enfrentam esta epidemia e da qual ainda não se sabe tudo. Diz Rigato sobre a profissão. Pede-se ao médico que tenha toda a sensibilidade que um ser humano pode abrigar, para que entenda a linguagem da dor, da angústia, da desesperança, do sofrimento, para que fale a alma de seus pacientes, para que transforme uma quase aceitação da morte em vontade de viver. Por outro lado,
pede-se que um ser assim, tão rico de sentimentos, tenha o mais frio domínio das emoções, para que um franzir de senhos ou arquear de boca não semeie dúvidas em seus pacientes, para que o tremor da mão não imprima ao bisturi o erro milimétrico que pode separar a vida da morte, para que o marejar dos olhos não roube a acuidade que se pede ao diagnosticista, para que o embargo da voz não roube a credulidade à sua mensagem de fé. É muito difícil reunir tão nobre textura em tão rude coraça, mas o médico deve ser capaz disso. Estranha profissão é a medicina. Tenho certeza que, se o professor Rigato ainda estivesse conosco, escreveria que um médico, em meio a uma epidemia, não abandona seus pacientes, mesmo que isso ponha em risco a sua vida. Como vocês veem, já se passaram metade do meu tempo. O restante dessa história, ela está nesse livro que nós estamos lançando hoje, que se trata da Academia Sul-Rio-Grandense e os 30 anos. Então, passo à parte seguinte do pronunciamento. Por fim, como orador da Academia, quero deixar registrado 2 reconhecimentos diante de meus pares e um apelo em nome de nossa história. O primeiro reconhecimento é ao presidente Carlos Henrique Menck. Menck tinha um desafio pela frente neste ano de 2020, a realização dos encontros científicos e literários e a programação dos 30 anos da Academia. Como todos, foi pego de surpresa, e uma surpresa desagradável, a pandemia. Mas o presidente não se acovardou, manteve sua diretoria unida em torno das atividades normais, reprogramou algumas, substituiu outras e concluiu o tão esperado livro dos 30 anos de Academia. Verdade que para isso contava em sua diretoria com Luiz Lavinsky, Sérgio de Paula Ramos, Kleber Cruel, Jorge Neumann, Miriam Oliveira, Luiz Carlos Correia da Silva, Rogério Xavier, Darcy Ribeiro Pinto Filho. O livro ficou sob a responsabilidade de uma comissão composta por ele e Menck, com Valdomiro Manfroy, organizador, Blau Fabrício de Souza, Carlos Gottschall, Darcy Ribeiro Pinto Filho. Parabéns, comissão, parabéns, presidente Menck. O outro reconhecimento, eu comecei assim, há 2 anos, em 2018, o Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul fez todas as tratativas de cunho legal para republicar uma obra de 1943, o Panteão Médico Rio-Grandense, organizado por Álvaro Franco e senhorinha Maria Ramos, e que possui artigos que descrevem a situação da medicina e da saúde pública do início do século XX até os anos 40. São mais de 580 páginas escritas por médicos, professores e pelos organizadores. No entanto, o custo da publicação excedia em muito o orçamento do museu, e foram as entidades médicas aqui presentes que viabilizaram o projeto. Agora, como membro da Academia, assisto novamente à união das entidades para possibilitar que a mais jovem das entidades, a Academia, possa publicar o livro dos 30 anos. Obrigado, Amrigs, obrigado, Cremers, obrigado, sindicato, obrigado, Unimed, obrigado, Unicred. Uma última reflexão. Faço agora uma volta à história, a história da Academia, um retorno a 1998. Neste ano, a Academia e a Universidade assinaram um protocolo de intenções na busca conjunta de meios necessários para a recuperação e manutenção do antigo prédio da Faculdade de Medicina da URGS. Quem era o reitor? Vrana Panizzi. Quem era o presidente da Academia? Ivo Nesrala. No ano passado, 2019, o presidente Menck participou de uma audiência com o reitor para debater esse assunto. Na ocasião, foi informado que a unidade acadêmica que utilizava o prédio teria em breve parte de suas atividades transferidas para um prédio em construção junto ao Clínicas. O reitor ainda não podia dizer qual seria o futuro do prédio da Casa de Sarmento. Deveria a Academia retornar em futuro próximo para discutir o assunto? O futuro esbarrou na troca de reitores da URGS e na pandemia. Então, como orador da Academia, como médico formado em outra faculdade,
como cidadão porto-alegrense, em nome do presidente Menck e da academia, faço um apelo às instituições médicas Amrigs, Cremers, Sindicato, Unimed, Unicred. Olhem o estado em que se encontra o velho prédio da Faculdade de Medicina, a terceira mais antiga do país, e que em 2024 o prédio fará 100 anos. Unam-se, busquem junto à reitoria o comprometimento conjunto da busca dos meios necessários para a recuperação do antigo prédio da Faculdade da Medicina. Preservem a história, promovam a medicina. Obrigado. Acadêmico Bonot, a sua mensagem certamente prosperará entre as nossas entidades médicas. Esse é um resgate histórico imprescindível. Na sequência, vai falar o coordenador da comissão editorial, acadêmico Valdomiro Manfroy, que teve a missão de comandar a edição do livro. E isso constituiu-se numa verdadeira saga. E agora ele vai dar alguns pormenores, alguns critérios que foram utilizados na confecção da obra. Por favor, acadêmico Manfroy. Boa tarde, presidente. Eu saudá-lo. Penso que saúdo a todos os confrades e confreiras que se encontram presentes nesta reunião. Ao ser designado membro da comissão para elaborar um livro aos 5 anos da academia e depois como coordenador das atividades pelo ilustre presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, me senti sumamente honrado e, ao mesmo tempo, muito preocupado. Honrado pelo cargo, pela confiança, e preocupado porque estaríamos na incumbência, na responsabilidade de traduzir em 300 páginas uma vida de 30 anos de uma academia que alberga os mais notáveis membros médicos da nossa sociedade. Então, dessas 30 páginas, nós teríamos que contar a história da academia e não esquecer ninguém, nem os feitos da própria academia e nem os feitos dos próprios membros pertencentes à mesma. Não era uma tarefa fácil de solucionar. Em todo caso, já na primeira reunião, realizada em 5 de agosto de 2019, o professor Menck deu a partida, e com a partida, um caminho que foi certamente o salvador do nosso trabalho. Ele apresentou uma lista de uns 20 tópicos, do qual ele achava interessante que fossem tirados dali alguns para o livro. E, ao mesmo tempo, apresentou uma solução peculiar e que muito nos ajudou. A presença do jornalista André Pereira, que tenha sido contratado para dar suporte logístico à própria comissão. Dito isso, já começamos, então, a elaborar os tópicos do próprio livro. E, nas reuniões subsequentes, como já tinham sido publicados 4 livros que tinham iniciado na presidência do Aloysio Asciutti, no qual a academia lembrou todas as instituições do Rio Grande do Sul, formadoras de recursos humanos na área da saúde e prestadoras dos serviços mais diferenciados para a sociedade. Então, não caberia a nós querer homenagear mais uma vez o espaço, a não ser a própria academia pelos seus feitos. E onde é que nós encontraríamos esses feitos, então, de 30 anos? Em tudo que ela tivesse feito, que estava dentro dos seus próprios estatutos. Começaríamos pelos próprios membros da academia, suas biografias riquíssimas de pesquisadores, de agentes e promotores da saúde, e que fazem parte, como membros titulares, membros honorários e membros eméritos. Aí, então, surgiu uma peculiaridade. Então, vamos incluir as biografias. Evidentemente que vamos ter que estabelecer algum critério, porque o espaço não é, digamos assim, para que todos pudessem colocar toda a sua vida dentro do livro.
Então, cabia no máximo 500 palavras. Em 500 palavras, aí havia a parte resumida das vidas dos acadêmicos. Mas, além das... A comissão entendeu que seria oportuno que fosse incluído nas biografias as instituições e a família que certamente contribuíram para que eles chegassem até o ponto que chegaram. Então, a comissão elaborou uma proposta de montagem de biografia e que foi distribuída para os membros, e isso muito contribuiu para que nós tivéssemos a realidade da academia representada. Vocês vão ver, então, muitos colégios... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Perfeito. Então, essa foi a contribuição da academia. E vocês vão notar, então, que muitos colegas que vocês conhecem pelos seus feitos, eles passaram pelos mesmos colégios que vocês passaram, pelas mesmas faculdades, né? E isso veio contribuir bastante. E que eles têm esposa, filhos, tiveram pais, tiveram avós, têm netos, então fazem parte dentro da academia. Um outro capítulo importante, claro que isso não poderíamos esquecer de lembrar de todos os fundadores, e ao lembrarmos dos fundadores, nós nos demos conta de que tínhamos alguns que estavam vivos ainda, e que esses deveriam contar a própria história de como teria sido fundada a academia. Então, o jornalista André Simas Pereira ficou encarregado de entrevistá-los. E ele fez belíssimas entrevistas com Roberta Calef, Henrique Sarmento Barata, Joel Barcelos, Carlos Barlau, Nécio Pires Ferreira, que são membros fundadores e que, felizmente, se encontram na nossa presença até hoje, e puderam contar de viva voz a história. E do ponto de vista social, como a academia já tinha publicado 4 livros, homenageando as instituições, nós nos lembramos que a maneira dela comparecer como agente vinculado à sociedade era através das suas conferências. Então, para isso foi designada uma comissão para montar as conferências proferidas de 2018, 2016, quando tinham começado, até hoje. E qual o critério de ingresso? Como todas elas mostravam qualidade, foi estabelecido que elas ingressariam no livro aquelas que apresentassem até a data de 31 de dezembro de 2019, toda a programação estabelecida por, então, coordenador dessa atividade, que é o Darcy Ribeiro Pinto Filho. Então, as que chegaram até dezembro foram incluídas. E, ao mesmo tempo, foram lembradas 3 pelo professor Gotti, pelo Blau Fabrício, os membros da comissão, que faziam parte do Darcy, o membro da comissão, de conferências do passado que tiveram ressonância acadêmica e social dentro da academia. Uma proferida pelo ex-ministro e senador Paulo de Souza Pinto, a outra por o nosso colega Prola, e a terceira, que fez parte do início das conferências, que foi proferido por Carlos Gotti, e que se referia à vida e obra de Mário Rigato. Então, a seleção dessas obedeceu a esses critérios. E claro que a academia não podia esquecer também dos feitos inovadores que apareceram dentro da própria instituição, que eram assim, a literatura e a medicina e os novos talentos, que fizeram, então, parte do livro. E cabe uma pequena referência em relação à escolha. Como nós tínhamos experiência, todos os membros da comissão, experiência em publicar livros, seja de origem científica ou literária, as editoras nós conhecíamos e destacamos 3 dentre elas, aquela que nos parecia que tivesse a melhor capacidade de realizar a obra. E a seleção se deu para Metamorfose em função, evidentemente, do orçamento e do preço apresentado. E cabe, então, dizer que conseguimos realizar nossa tarefa porque tivemos o apoio inestimável, sempre presente, do presidente Menck, da secretária Márcia e dos membros da comissão, Blau Fabrício de Souza, Carlos Gotti,
Darcy Pinto Ribeiro, né, e, de modo especial também, a Maiara, que é da própria editora, Álvares, ela é técnica especialista em revisão literária e científica, e ela é escritora. Foi algo a mais do que uma revisão, como disse o professor Menck. Ela se dedicou assim profundamente, acho que entendendo, ela participou das nossas reuniões, algumas das nossas reuniões, e entendeu a dimensão que o livro podia ter. Então, a ela também o nosso agradecimento. Agradecimento também, além dos que o professor Menck já lembrou, do Diogo Baigorra, que foi ele que o autor da logomarca de 30 anos da academia. Então, a ele vai os nossos cumprimentos. Então, senhor presidente, acho a missão cumprida e esperamos que tenham gostado do livro e que ele tenha cumprido com a sua missão. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Manfroy. Certamente cumpriu e está cumprindo. Eu fico emocionado ao chegar a esse momento de finalização da obra e ver que um trabalho tão magnífico quanto o que o colega comandou conduziu a esse nosso resultado final. Agora eu gostaria de ouvir as palavras de alguns dos nossos apoiadores. Eu gostaria de esclarecer que quando a diretoria se reuniu para buscar patrocínios para essa obra, que vocês sabem, pela qualidade gráfica que apresenta, não é barata, nós determinamos de que só buscaríamos apoios em entidades médicas. Não na indústria, não no comércio, somente entidades correlacionadas à medicina, cooperativas, entidades representativas. E assim o fizemos. E todas, gente, todas responderam ao chamado. Isso eu quero dizer aqui de público e muito comovido com esse apoio que nós recebemos de todos esses colegas. Então, agora eu passaria a palavra para o primeiro. Eu vou inverter a ordem, porque o presidente Marcelo Matias pediu para falar antes, porque ele tem um compromisso às 19 horas. Por favor, presidente do Sindicato Médico Marcelo Matias, ginecologista de renome, meu colega no Hospital de Clínicas. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os meus professores, mas, em nome de todos os meus professores, gostaria de agradecer ao Dr. Carlos Henrique Menck, do qual muito eu aprendi. E, mais do que isso, tive o orgulho de receber a visita nas nossas dependências naquele momento, professor, onde a gente ainda podia ter aquele contato pessoal com aquelas pessoas com as quais, especialmente, nós temos muito orgulho de ter conhecido, como o senhor e como todos aqui da academia. Então, ficamos muito felizes em termos sido chamados para a possibilidade de participar dessa obra, mas, mais do que isso, eu gostaria de agradecer aos acadêmicos, de uma maneira geral, pela possibilidade de que a gente tivesse escrito ali uma página desse livro. A honra que me dá em poder participar junto com todos esses mestres que tanto contribuíram para a medicina, para o ensino, e que hoje mesmo, durante a pandemia, são em grande parte seus alunos e vocês mesmos os responsáveis pela melhor qualidade, pela melhor capacidade, pelo atendimento executado. A todos esses, e especialmente a vocês, vai o meu muito obrigado. Eu também faço questão de agradecer aos médicos que me deram a possibilidade de estar hoje aqui diante de todos vocês. Foram eles que me colocaram no cargo, pelo qual a gente luta diariamente e tem alguns momentos que são sublimes, como um momento de poder participar do lançamento dessa obra que todos vocês participaram e tem páginas ali que têm um valor inestimável. Nesse aspecto, eu faço questão de dizer que quando vocês eternizam a história da academia, quando vocês eternizam os seus nomes,
vocês estão fazendo um serviço para a história do nosso Estado, para a história da medicina. E por isso, meu orgulho em poder ter ali, pelo menos uma página assinada com algumas das nossas preocupações, das questões que o sindicato atua diariamente. Por isso, meu agradecimento novamente ao professor Menck por ter me dado a possibilidade de participar desse projeto. Eu acho que a gente não pode, eu não poderia deixar de citar, pela passagem, doutor Ivo Nesralla, que foi presidente dessa academia de 97 a 99, e que tem uma contribuição que será para sempre reverenciada, e, em grande parte, a academia tem essa função também de saber reconhecer a importância, o nome e a história de vocês, que são os mestres mais importantes do nosso Estado. Para não me delongar demais, faço questão, gosto muito de utilizar frases, e dessa vez a frase não é minha, mas pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes, como todos vocês, produzem resultados extraordinários. A Academia Sul-Grandense de Medicina é uma academia extraordinária, feita por membros dos quais todos os médicos se orgulham, e eu fico muito feliz de poder estar com vocês hoje aqui, num momento como esse, que será eternizado para sempre. Muito obrigado, especialmente meu professor Menck, mas a todos vocês de maneira muito pessoal, e contem sempre com o sindicato, que estará de portas abertas, porque a nossa função é trabalhar pelos médicos e trabalhar pela saúde como um todo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Marcelo Matias. O Sindicato Médico foi, está sendo e sempre será um parceiro desta casa. Conte sempre conosco. É uma honra. Agora eu gostaria de ouvir o doutor Gerson Junqueira, presidente da AMRIX, e faça uma referência ao presidente anterior, que nos recebeu naquela ocasião para firmar esta parceria, o doutor Alfredo Cantaliti Neto. Por favor, doutor Gerson Junqueira. Muito boa noite a todos. É um prazer, é uma honra estar aqui diante de vocês. Faço das palavras do Marcelo as minhas palavras. Tantos mestres, tantos professores meus queridos de hospital de clínicas, né? E, sem dúvida, eu estou representando aqui o doutor Alfredo Floro Cantalici Neto, a quem eu substituí no último dia 18 de outubro. E, sem dúvida, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, ela também é uma parceira perene e permanente da Academia Sul-Grandense de Medicina. Quando eu recebi o livro na segunda-feira e passei às mãos de toda a nossa diretoria, na verdade, eu recebi ainda na sexta-feira, e fiquei me deliciando aqui. Isso realmente é a história da medicina do Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma obra, um tesouro inigualável. E eu que trabalhei, operei com o doutor Fernando Pomdornelles, com o doutor Telmo Cruz, na antiga Enfermaria 10, nos idos de 82, eu era um acadêmico recém, com as fraldas ainda na mão. Olha, algumas lágrimas vieram naquele momento assim de lembrar figuras tão queridas, figuras que me tocaram muito naquele momento de vida e que fizeram o seu apaixonado pela cirurgia que eu sou hoje, né? Mas também aqui o doutor Gilberto Barbosa, que está aqui, meu mestre, na época que eu fui monitor de cirurgia lá no Hospital de Clínicas, né? Então, são pessoas muito queridas, são pessoas a quem eu devo muito também. Professor Menck, que também lembro no Hospital de Clínicas, quando nós fizemos em parceria o primeiro linfonodo sentinela, eu com o doutor Renato Amaral fazendo em melanoma, e o doutor Menck lá na mastologia fazendo com câncer de mama. Tantas histórias que a gente se relembra aqui, e realmente esse livro é uma obra que tem que ser saudada, estará aqui na minha biblioteca num local especial. Parabéns a todos os acadêmicos, parabéns pela data,
né, a data também da perda do acadêmico professor Ivo Nessala, infelizmente. Espero vocês na Associação Médica do Rio Grande do Sul muito em breve para comemorarmos juntos os 30 anos da academia e no ano que vem os 70 anos da AmRIGS, no dia 27 de outubro de 2021. Né? Não sei se teremos a capacidade de fazermos algo semelhante, mas espero que possamos tocá-los a todos, a toda a comunidade médica gaúcha, como vocês estão tocando hoje realmente com essa obra. Meus parabéns a todos. São as palavras da Associação Médica a todos vocês. Agradeço muito, doutor Gerson. Estamos juntos hoje nos 30 anos da academia e certamente estaremos juntos nos 70 da AmRIGS. Nós somos almas gêmeas, então vamos em frente. A academia agradece sempre essa parceria. Agora eu passo a palavra ao acadêmico Nilson Mai, que vai falar em nome da Unimed Federação. Por favor, acadêmico Nilson. Professor Menck e demais companheiros de academia, eu estou numa posição privilegiada, né, aqui, porque de todos os que estão recebendo esse agradecimento, talvez seja o único que está dos dois lados. Tá? Então, nós estamos mais facilmente numa forma de nos expressarmos assim, tanto de um lado quanto do outro. A Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul, ela tem por meta, por objetivo, por uma situação minha própria, de perfil ligado à área cultural, à literatura, à memória, nós acabamos de criar, agora há 2 ou 3 anos, a Casa da Memória, fica aqui na Rua Santa Terezinha, onde também abrigamos nessa casa não só a história do cooperativismo, Unimed, cooperativismo médico no Rio Grande do Sul, mas estamos lá com toda a coleção do jornal Mente e Corpo, do nosso querido professor Mariante, também acadêmico aí, e lá nós vamos agora construir aos fundos dessa casa, que foi totalmente reconstruída, reformada, mais um espaço para poder abrigar algumas coisas da biblioteca, que, por gentileza, deram o meu nome no Sanatório Belém, como eu costumo chamar, hoje Hospital Parque Belém. Lá nós temos uma boa parte da história da tuberculose do Rio Grande do Sul. Então, essas coisas estão no nosso âmago, estão no nosso interior, preservar a memória da história, da medicina, do cooperativismo, da academia, seja o que for. E nós estamos aí agora nessa comemoração dos 30 anos, que eu também acompanho isso desde 1990, então não há porquê, professor Menck, Bonou e demais acadêmicos, né, vocês sentirem-se em qualquer obrigação de agradecer à Federação das Unimedes. Isso é uma pauta nossa, isso é um desejo que a gente tem de participar, de colaborar, de estarmos permanentemente juntos nessas atividades que preservem a história da medicina, que preservem as memórias dos nossos médicos que já faleceram, dos nossos patronos, todos dos 60 patronos que estão aí. Enquanto o Bonou falava, eu trazia aqui o panteão médico rio-grandense que ele se referiu. Tá? Então, isso aqui é mais um dos volumes que a gente sentiu-se muito honrado em participar, assim como os 30 anos da nossa academia. Professor Menck, eu é que deixo aqui o meu agradecimento, conte conosco cada vez que tiver que entrar aqui, como já entrou tantas vezes
por essa porta, para nós é um sinal de júbilo, é um sinal de satisfação, sentar, conversar com uma pessoa da sua integridade, da sua forma de expressar-se e do seu valor, não só como médico, mas como pessoa, o que estendo a todos os demais companheiros aí da nossa academia. Muito obrigado, acadêmico Nilson Maia. A bem da verdade, meus colegas, eu devo dizer que a Unimed Federação foi a primeira a ser procurada, até pela afinidade como acadêmico, que é o presidente, e a primeira atendeu a nossa solicitação. Então, isso aí a gente não esquece. Pode considerar isso dever, obrigação, pauta, acadêmico Maia, mas a gente não esquece, porque isso indica o caminho. Sabe, a gente tem noção de que o chamado está sendo atendido. Muito obrigado. Agora eu tenho uma gravação do presidente do CREMERS, Dr. Carlos Isaia Filho. Ele está voltando de Brasília, mas fez questão de mandar uma gravação em apoio ao nosso ato de lançamento do livro. Por favor, acadêmico Sérgio, pode passar para nós? Em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, nós gostaríamos de parabenizar pelos 30 anos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, o nosso grande depositório da boa prática, da boa medicina. Parabéns a todos os acadêmicos, em especial à diretoria. E agradecendo também esse livro, que é sem dúvida a grande memória desta academia. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Isaia. Agora vamos ouvir o nosso querido colega Paulo Barcelos, da Unicred, presidente da Unicred. Por favor, Paulo. Boa noite para todos os participantes dessa cerimônia. Eu quero fazer uma referência toda especial ao presidente da Academia Sul-Rio-Grandense, Dr. Carlos Henrique Menck. Com isso, eu homenageio e me dirijo a todos os acadêmicos. Eu gostaria de frisar que eu não tive ainda a oportunidade de ler o livro, em função de que o livro foi entregue lá na Unicred, a gente está em home office. E eu me sinto até com inveja dos demais que mostraram o livro, que eu tenho certeza que é o livro que vai deixar marcado a história dos 30 anos. Mas o nosso objetivo hoje aqui é parabenizar e exaltar o lançamento do livro comemorativo dos 30 anos do surgimento da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Nós temos uma coisa em comum. O sistema Unicred, ele nasceu com o DNA médico, tá? Assim como também a Academia Sul-Rio-Grandense, que são verdadeiramente instituições que constituem-se um agente basilar, em especial a Academia Sul-Rio-Grandense, desde 1990, na condição de ações que contribuem para o desenvolvimento e o progresso da medicina. A trajetória da academia é razão de orgulho de seus integrantes e da comunidade. Eu reforço aqui que nós ficamos muito felizes de poder contribuir com essa obra no sentido de disponibilizar recursos para se poder viabilizar. Parabéns pelos 30 anos e eu tenho certeza que esse livro fará parte da nossa história. Obrigado pelo convite. Muito agradecido, doutor Paulo Barcelos. Alguém da Unimed Porto Alegre está representando o presidente Flávio Vieira, que está enfermo? Para que fique gravado aí, professor Menck, eu posso deixar a mensagem do doutor Flávio Vieira, tá?
Nesse Pois sentido, não. companheiro presidente da nossa principal Unimed aqui de Porto Alegre, integrado à federação, que deixa também aqui essa mensagem de apoio, essa mensagem de estar sempre à disposição da academia, nessas necessidades culturais e de memória que nós temos aí. Então, deixemos essa mensagem dele, que por algum motivo não pôde participar nesse momento. Nós estamos aí com muitas reuniões, muitos vídeos em função dessa pandemia, os nossos hospitais, a Porto Alegre é uma grande Unimed, né? Mas está perfeitamente integrada conosco. Então, que fique aí gravado o agradecimento desta participação também, essa possibilidade do presidente Flávio Vieira. Agradecido, acadêmico Nilson. Estimamos que o doutor Flávio se recupere bem. Agora, já para encerrar, eu vou transferir a coordenação da sessão para o nosso segundo vice-presidente, Sérgio de Paula Ramos, que vai coordenar o bate-papo. Por favor, Sérgio. Obrigado, presidente. O chat recebeu 3 manifestações que eu vou passar a ler. A primeira delas, do primeiro vice-presidente, o acadêmico Luiz Lavinsky, que diz o seguinte: parabéns aos acadêmicos Menck, Manfroy, Bonneau e todos os membros da comissão encarregada de publicar o livro. Certamente nos dá uma percepção do que foi, o que é contemporaneamente e estimula que próximas gerações continuem pensando grandes. Luiz Lavinsky. Em seguida, tivemos a manifestação do acadêmico Luiz Carlos Corrêa da Silva. Fazer a história é missão. Contar a história é dever. O livro dos 30 anos registra e eterniza quem fez e quem conta. E, por fim, a manifestação do acadêmico Gilberto Barbosa, que diz o seguinte: obrigado, estimados colegas acadêmicos da comissão editorial e jornalista André, e as nossas instituições médicas que tornaram possível essa obra-prima. Obrigado e fraterno abraço. Acadêmico Gilberto Barbosa. Essas são as 3 manifestações que o chat recebeu. Sérgio? Ninguém mais quer. Eu gostaria, Gilberto. Então, Gilberto, por favor. Eu queria manifestar também a minha alegria ao ver essa obra tão bem organizada. Eu já olhei, já folhei quase todas as páginas com a Leonora, minha esposa, nos deleitamos com a organização, com a beleza do texto. Eu queria só dizer, então, cumprimentando a todos envolvidos nesse belo projeto, me manifestar especificamente ao professor Manfroy, que eu vi com muito prazer na contracapa, professor, essa citação da obra de teatro As Três Irmãs, do Tchekhov. Eu achei muito oportuno, porque essa peça de teatro é muito interessante, porque essas 3 irmãs que foram criadas em Moscou, elas vão para o interior e passam a vida lá fantasiando com a volta um dia à capital, não é, a Moscou, e fantasiam, vem um destacamento militar, que elas imaginam que é uma maneira de poder, quem sabe, através do comandante e alguns namoros, elas voltarem a Moscou. Então, essa fantasia não se realiza, elas acabam ficando no mesmo lugar em que estavam no interior, mas nós que lemos aqui essa obra, nós temos esse privilégio de viajar em pensamento sobre a história da medicina do Rio Grande do Sul dos últimos 30 anos. Eu acho que isso é um documento precioso. Então, meus parabéns, Manfroy e a comissão, por nos brindar com esse documento. Isso é uma memória do que aconteceu. Parabéns. Não havendo mais nenhum registro, devolvo a palavra para o presidente. Muito obrigado aos que se manifestaram. Eu queria completar aquilo que o Jacó Lavinsky, o acadêmico Jacó, levantou no início. Nós tivemos uma péssima notícia hoje, com o falecimento do Nesrallah. Mas, de outro lado,
tivemos uma bela notícia, que é a que se refere ao nosso querido ex-presidente Gilberto Schwartzman. Ele recebeu hoje o prêmio Ari de cronista de jornal do ano de 2020, a Associação Rio-Grandense de Imprensa. Então, isso é uma honra para nós que somos seus colegas e para ele que tem feito essa trajetória tão brilhante na medicina, agora na literatura e também no jornalismo. Então, meu acadêmico, um grande abraço. Vamos encerrar com essa mensagem de otimismo. Reverenciemos os mortos. A vida segue e nós tocamos adiante. A gente sabe que a nossa vez vai chegar, mas estamos cumprindo razoavelmente a nossa missão. Muito obrigado para todos, uma boa noite e um bom fim de ano para vocês, um Natal. Abracem, se puderem, aos seus filhos, netos. Né? Essa coisa tem sido tão dolorosa, mas a gente tem que dar um jeito de chegar perto deles e fazê-lo de uma maneira segura, mas com muito amor, carinho. É isso que sobra da vida. Uma boa noite a todos.